Opa, beleza? Hoje a gente vai falar de troca, permuta, contrato estimatório e contrato de depósito, dando continuidade à nossa aula, nosso curso de direito contratual. É, Primeiro, a troca permuta consiste em um contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra, que não seja dinheiro e não prestação de serviços. Então, caso a gente dê dinheiro ou prestação de serviços, há a configuração de outro contrato que não a troca permuta, ainda que seja um valor ínfimo. Se a gente vender uma, se a gente fizer uma permuta, mas eu tiver que dar R$ 1 de volta, já se configura uma compra e venda ou algum outro tipo de contrato, mas o caso é que não se configura a troca e permuta. Se houver pagamento de dinheiro, ainda que haja essa transferência de propriedade, trata-se de compra e venda. Na permuta só se troca bem com bem, coisa com coisa. E serviço não é, um objeto passível de permuta, né? Isso no pensamento de uma doutrina clássica. Quando a gente fala uma doutrina moderna, já se admite a prestação de serviços, né, como uma permuta. Então, eu te dou tal objeto e em troca você me dá prestação de serviços. Mas isso não é permuta, na minha opinião, que sigo a doutrina clássica. São suscetíveis, portanto, de troca todas as coisas que puderem ser vendidas, não sendo necessário que os bens sejam de mesma espécie ou tenham igual valor. Então eu posso sim trocar uma caneta por uma cama, necessariamente não deve ter o mesmo valor, a mesma qualidade. Eu posso trocar qualquer coisa desde que elas sejam objetos passíveis de permuta e que não haja essa configuração de um novo contrato, né? E aí, pelos artigos 533, incisos 1 e 2, né, nós temos algumas definições importantes para troca e permuta que não o instituto todo que deve ser lido, né? Mas no artigo 533 temos que o contrato de permuta será regido pela configuração, pelo Instituto da Compra e Venda. Então aplicam-se a troca todas as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Então temos a aplicação completa do Instituto da Compra e Venda na troca e permuta, salvo alguns casos, que é os incisos 1 e 2. Né? O inciso 1 diz que, apesar do Instituto ser regido pelas regras da compra e venda, na compra e venda, as despesas oriundas do contrato, ou seja, o registro, a averbação, elas são, via de regra, de responsabilidade do comprador, enquanto na troca e na permuta temos a responsabilidade recíproca. Então, se na compra e venda nós passamos essa responsabilidade pelo pagamento das despesas contratuais para o comprador, na permuta e na troca, a responsabilidade é metade para cada. Então, metade para o cara que está recebendo a permuta e metade para o cara que está dando em permuta. Até porque a bem com bem há uma troca recíproca. Tanto é que nas qualidades, nas características, temos a bilateralidade, a onerosidade, o contrato de troca e permuta é comutativo, podendo ser solene ou não solene, a depender aí do caso. Uma permuta de imóveis é soleníssima, mas uma permuta de, por exemplo, uma mochila por uma caixinha de som, um objeto, alguma bobeira, um celular por um tablet, isso já não é solene, porque é um bem de valor irrisório. E ele também é paritário, o contrato pode ser ajustado entre as partes e é consensual, via de regra, podendo aí sim ser real, como exceção. Terminando a troca e permuta, vamos passar ao contrato estimatório. O contrato estimatório a gente conhece muito sobre a venda consignada, pegar para vender, depois eu devolvo o que sobrar. E o conceito é aquele contrato em que o consignante, uma pessoa, entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando ao consignante o preço ajustado, salvo, se preferir, no tempo ajustado, ele restituir a coisa em todo ou em parte. Então, a gente conhece muito nesse caso aqui de restituir em todo ou em parte. Acontece muito com o pessoal que pega bijuteria para vender. Então, eu, consignante,
entrego para o consignatário os bens móveis, que no caso são a bijuteria, aí o consignatário vende o que ele consegue, o que ele não consegue ele devolve para o consignante. Semelhante à venda em consignação. Então, se a pessoa pega 50 peças e vende uma parte, ela devolve o resto, ou ela pode simplesmente pagar pelo resto e ficar para ela, né? Artigo 534 tem o conceito, né? Não é necessário muita elucubração. O artigo 535, a gente. Deixa eu só abrir ele aqui. O artigo 535 fala sobre direito das obrigações. E nesse sentido, a gente observa que o código ele é uma coisa só, porque a gente retoma um instituto lá bem pretérito para falar de contrato estimatório. E no artigo 535, o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Então, lá no direito das obrigações, quando nós temos obrigações alternativas, quando a gente deixa de cumprir uma, ou a gente passa a não conseguir cumprir uma, a outra ainda subsiste. Então, ele não consegue se desincumbir da outra obrigação, porque uma delas se tornou impossível. Então, se ele, por exemplo, perdeu todos os objetos, todas as bijuterias, ele não se exonera do dever de pagar, porque ele poderia ou pagar ou devolver. Se ele não consegue mais devolver, a outra obrigação subsiste e ele deve sim pagar pelo bem. No artigo 536 tem alguns nomes difíceis. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário enquanto não pago integralmente o preço. A penhora é uma determinação judicial que consiste na constrição de patrimônio, favorecendo o credor, favorecendo aquele que deve receber o dinheiro. O sequestro é uma medida processual com autorização judicial e trata de bens atrelados ao litígio que correm risco de serem extintos. E aí o juízo protege. Então, a penhora é para pagar o credor e o sequestro é para proteger o bem de uma extinção possível, de uma extinção aí iminente. Então, nesse caso aí do 536, a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário. Então, se eu vou lá, pego a bijuteria para vender, eu sou o consignatário, essas bijuterias que estão na minha mão não podem ser objeto de penhora ou sequestro, até porque eu estou obrigado a pagar por elas para adquirir a propriedade ou a devolvê-las posteriormente. Então, aí também temos que não podemos dispor dos bens sem a devolução ou o aviso da devolução. Passando só para as qualidades, para as características do contrato estimatório, ele é um contrato bilateral, oneroso, comutativo, pode ser ajustado entre as partes, então ele é um contrato paritário. A exceção, claro, é um contrato por adesão, que às vezes a gente até faz ali no calor do momento, vai fazendo. Esse pessoal que gosta muito de pegar esses produtos para fazer venda consignada, tem muito por adesão, vai lá, só assina e pá, manda bala. Pode ser solene ou não solene, a depender do bem. Então, se é um bem de pequeno valor, ele é não solene, mas se são bens de alto valor, pode ser solene e é real, porque depende da troca, depende da configuração, da tradição, para que haja sim a estabilidade do contrato, a materialização do contrato. Por último, o contrato de depósito é um contrato pelo qual uma pessoa chamada depositário recebe um objeto móvel de uma outra pessoa chamada depositante para guardar e restituir quando for solicitado. Então, depositário é aquele que recebe, depositante é aquele que dá para o depositário. Então, consiste basicamente em deixar um bem para ser guardado e zelado e depois ser retomado aí para a propriedade, para a posse do depositante. Então, o artigo 632, temos que o depositante deixa com o depositário. Quem resgata e pede bem é o terceiro. Então, quem exerce o direito de pegar de volta é o terceiro. Esse artigo ele é muito capcioso porque é bem complexo
Eu vou até abrir ele aqui para a gente analisar junto. E é bom fazer o vídeo com o computador do lado. Então, eu poderia simplesmente só falar o artigo, mas é um pouco difícil de entender esse artigo, porque ele faz umas referências com pronome, é uma zoeira. Os servidores do Jus Brasil estão fora do ar, isso é uma maravilha pra gente que está gravando o vídeo. Então vamos entrar em outro site, porque aqui a gente não para e até não gosto de cancelar o vídeo e ter que fazer outro. Então, artigo 632 do Código Civil. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este sem consentimento daquele. É uma confusão lascada, né? Mas vamos lá. Nesse caso, o depositante deixa a coisa com o depositário e quem resgata e pede bem é um terceiro. Nesse caso, quem exerce o direito de retomar a coisa é o terceiro. Então, o depositário, aquele que está com o objeto, ele não se exonera da obrigação entregando o bem ao depositante, porque lhe incumbia entregar o bem ao terceiro, né? Nesse caso aí é só a gente pegar onde está escrito ele, este e daquele e trocar por, respectivamente, depositário, depositante e terceiro. Então, lendo o artigo novamente com essas palavras, mas ele vai ficar sem coesão, mas é só para a gente entender. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro, ou seja, para ser retomada por terceiro, e o depositário souber disso, através do depositante, não poderá o depositário exonerar-se, restituindo a coisa ao depositante, sem o consentimento do terceiro. Nesse caso, a gente até pode se exonerar da obrigação entregando a coisa para o depositante e não para o terceiro, a quem a gente deveria entregar, somente se esse terceiro que deveria receber o bem concordar com isso. Então, só passando para as características, ele é unilateral, e podendo ser bilateral, ele é gratuito, podendo ser oneroso. Para tudo a gente vai ter uma exceção, isso que é complicado, mas via de regra unilateral, gratuito, real, porque depende da entrega do bem. Ele pode ser solene ou não solene, a depender aí do bem, da característica do bem. A gente vai falar daqui a pouco sobre quando acontece, né, os tipos de depósito. Ele pode ser paritário ou pode ser por adesão, como por exemplo em bancos, e ele também é comutativo. Agora, os tipos de depósito, temos o voluntário, também chamado de consensual. Ele decorre da vontade das partes, então é só a gente retomar o conceito. A lei exige uma forma solene, nos termos do artigo 646, e no cotidiano esse tipo de contrato de depósito não é tão comum. Temos também o tipo de depósito necessário, e dentro do necessário vamos ter outras três características: o legal, o miserável e o hospedeiro. O legal, a própria lei determina que se guarde o bem. Por exemplo, os pais que guardam os bens dos filhos, ou o curador que guarda os bens de uma pessoa ausente, lembrando lá o Instituto dos Ausentes. O depósito necessário, passando do legal para o miserável, trata de casos de calamidade pública. Por exemplo, Brumadinho, em que os bens da população ficaram guardados em determinado local, em virtude de uma circunstância emergencial excepcional. E ainda, no tipo de depósito necessário hospedeiro, é relativo a hotéis, pousadas e hostels, em que há o armazenamento das coisas do hóspede, e portanto há sim o depósito. Também pode ser, além de voluntário consensual necessário, ele também pode ser judicial. No âmbito judicial, processual, o juiz determina que alguém guarde o bem para, lembra do sequestro que falamos, para evitar o perecimento, para evitar a extinção dessa coisa. E é a nomeação judicial de um depositante e um depositário, de uma pessoa para guardar o bem até que o processo permita que esse bem deixe de ser depositado. Então, terminamos aí mais uma etapa do nosso curso de direito contratual. Ainda está faltando algumas coisas para a gente falar. Falta contrato de transporte, contrato de mandato,
falta falar alguns artigos, mas isso a gente vai fazendo pouco a pouco. A gente vai falar de locação, fiança, e eu acredito que com esses outros institutos que eu já falei aqui, nós já terminemos essa parte aí de direito contratual. Tá joia? Muito obrigado, espero que tenha ajudado.